Todo-Poderoso, Jesus. Quem é o autor da minha fé, Jesus. Quem andou sobre o mar, Jesus. fez paralítico andar. Jesus. Quem é o Todo-Poderoso, Jesus. Quem é o autor da minha fé, Jesus. Quem andou sobre o mar, Jesus. Quem fez paralítico andar. Jesus. Firme nas promessas de Jesus, oh Cristo. Sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, oh Cristo. Sim, firme nas promessas de Jesus. Há poder, sim, força e vigor neste sangue de Jesus. Há poder, sim, no bom Salvador. Oh, confia no Cristo da cruz. Há poder, sim, força e vigor neste sangue de Jesus. Há poder, sim, no bom Salvador. Oh, confia no Cristo da cruz. Há poder, sim, força e vigor neste sangue de Jesus. Há poder, sim, no bom Salvador. Oh, confia no Cristo da cruz. Oh, confia no Cristo da cruz. Oh, confia no Cristo da cruz. E aí, você tá com... O Vitor gosta muito desse. Aí sim. Desceu da sua glória, se humilhou e morreu por mim, mas seu poder venceu a cruz e fez-nos um em ti. Hoje herdeiros do Senhor, vencemos toda a guerra aqui, pois temos seu viver e amor, e fez-nos um em ti. Se Ele nos deu a vida, vida Ele nos deu pra adorar, nos ressuscitou em glória, para em nós se manifestar todo o seu querer e vontade. Somos como paz em suas mãos, o sal e a luz, a verdade, mensageiros da salvação. Por isso desceu da sua glória, se humilhou e morreu por mim, mas seu poder venceu a cruz e fez-nos um em ti. Hoje herdeiros do Senhor, vencemos toda a guerra aqui, pois temos seu viver e amor, e fez-nos um em ti. Se Ele nos deu a vida, vida Ele nos deu pra adorar, nos ressuscitou em glória, para nós se manifestar todo o seu querer e vontade. Somos como paz em tuas mãos, o sal e a luz, a verdade, mensageiros da salvação. Por isso desceu da sua glória, se humilhou e morreu por mim, mas seu poder venceu a cruz e fez-nos um em ti. E fez-nos um em ti.
Glória a Deus. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guardas, me guardas. Em teus braços é o meu descanso. 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 Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guardas, me guardas. Em teus braços é o meu descanso. 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 Caio em tua graça, e caio de novo em tuas mãos. E caio em tua graça, e caio de novo em tuas mãos. E caio em tua graça, e caio de novo em tuas mãos. E caio em tua graça, e caio de novo em tuas mãos. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guardas,
Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Que bênção, cara. Amém. Glória a Deus. Paz do Senhor a todos, irmãos, irmãs. Feliz de estar com vocês aqui mais uma vez, né? Estivemos juntos aqui ontem. Um grande privilégio poder adorar a Deus e poder ouvir sua palavra, né? Estamos em comunhão no Senhor. Irmãos, Provérbios capítulo 16, eu quero ler com os irmãos aqui. Alguns irmãos estão de viagem, outros acabaram de sair daqui, resolvendo coisa de trabalho da igreja. Mas graças a Deus por tudo, nós estamos aqui. Provérbios capítulo 16, irmãos. A gente vai fazer essa leitura juntos aqui de alguns versos, tá bom? De alguns versículos. Provérbios 16. Fica atento a essa palavra, que essa palavra pode ser uma palavra que você, de repente, seja uma resposta do Senhor para a tua vida hoje. Então fica atento a essa palavra, fica bem atento, com os olhos fixados, os ouvidos bem abertos. Provérbios capítulo 16. Que o Senhor possa falar conosco por meio da palavra, em nome de Jesus. Nos diz assim, irmãos, versículo 1. Ao homem pertencem os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. Todos os caminhos do homem lhe parecem puros, mas o Senhor avalia o espírito. Consagre o Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. O Senhor faz tudo com propósito, até os ímpios para o dia do castigo. O Senhor detesta os orgulhosos de coração, sem dúvida serão punidos. Com amor e fidelidade se faz expiação pelo pecado. Com o temor do Senhor o homem evita o mal. Quando os caminhos de um homem são agradáveis ao Senhor, ele faz que até os seus inimigos vivam em paz com ele. É melhor ter pouco com retidão do que muito com injustiça. Em seu coração, o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina os seus passos. Até aqui, irmãos, eu quero orar com você. Ore pela minha vida e pela sua vida, no nome de Jesus. Meu amigo Jesus, nosso Senhor e Salvador da nossa vida, obrigado, Pai, pela bênção da gente poder estar aqui junto a Ti. Nós podemos Te adorar, celebrar, nos alegrarmos no Senhor. Podemos prestar nossa devoção, nosso culto a Ti. Obrigado pela bênção de poder contemplar a comunhão dos nossos irmãos, podermos rever os irmãos, alguns que há algum tempo a gente não vê. É muito bom a gente poder abraçar, orar pelos nossos irmãos. Que o Senhor nos abençoe aqui por meio da Tua palavra, que venha falar conosco. A revelação das Escrituras, inspirada pelo Teu Espírito Santo. Homens usados pelo Senhor, que falaram a respeito das coisas presentes e do porvir. Que o Senhor venha nos abençoar com essa palavra nessa noite. Senhor, fala conosco, Senhor, nós precisamos muito Te ouvir. Em nome de Jesus, fala conosco, quebranta nosso coração ao Teu. Nos ajuda a nos aproximarmos do Senhor nessa noite. Retira as nossas preocupações, as coisas que podem nos distanciar da Tua presença, distanciar a nossa atenção de ouvir o Senhor. Que o Senhor afaste também a obra do maligno contra a nossa vida, contra a igreja, e que a gente possa receber essa palavra com muito temor, em nome de Jesus, com muita alegria no coração, que o Senhor há de falar conosco como Tu queres. Eu peço perdão pelos nossos pecados, Senhor. Nos perdoa, nos ajuda a estar na sala do trono, estar ajoelhado aos Teus pés, junto à cruz. Que possamos assim sentir Tua presença de uma maneira real. O Senhor nos quebranta, Senhor. Nos leva mais próximo da Tua vontade, no nome de Jesus. Nós nos entregamos a Ti, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Os irmãos podem sentar, pode ficar à vontade. Deixa a Bíblia aberta, irmãos, nesse texto. Algo importante para nós. Provérbios capítulo 16. Irmãos, eu não sei se você já parou para pensar sobre o livro de Provérbios. Aí é o tema da nossa pregação, uma vida com propósito. A vida com propósito. Vamos entender um pouquinho sobre isso hoje, algumas lições. Eu queria que você pensasse que Provérbios
um nome em si, né? A palavra provérbios, vamos ministrar aqui sobre Provérbios 16. Provérbios são alguns pensamentos, no modo secular, que alguns mestres, alguns sábios têm para poder trazer alguma realidade de vida, né? Da vida humana. Eu posso dizer que é uma resposta ao caos humano. De repente está lá vários problemas, dilemas da vida, e vai ter alguns sábios, alguns pensadores que vão compartilhar alguns provérbios. E nós temos vários provérbios, né? De forma secular, né? Como não conhecer alguns aí bem popularzão, que é até engraçado alguns, mas ele reflete sobre a realidade da vida. E alguns deles, irmãos, são bem interessantes, que revelam até alguns princípios, bacana. Mas eles não têm verdade absoluta. É diferente do provérbio de Deus. Eu queria ressaltar isso com vocês. O provérbio de Deus, aqui, Salomão, né, a boa parte dos capítulos aqui foi falando Salomão, os últimos que já são destinados a outros autores, aqui, em tempo de um outro reinado, mas também pela reflexão de Salomão, eu queria que você entendesse que a sabedoria que Salomão escreveu isso aqui, irmãos, numa faixa etária da vida dele, ele escreveu com toda a iluminação de Deus. Então não é um provérbio qualquer. É palavra de sabedoria que não mudará jamais, é absoluto para nós. Não é um provérbio circular, como muitos dizem, água mola, pedra dura, né? Água mola e pedra dura, quando bate até que fura, e entre outros aí. É princípio mesmo, absoluto, que não tem alteração para qualquer tempo, qualquer geração. Palavra de Deus para nós, provérbios, palavra de Deus, pensamento de Deus, princípio do Senhor para a nossa vida. E eu queria que você entendesse, só para os irmãos terem uma ideia no contexto histórico disso aqui, Salomão ele escreve provérbios, irmãos, ele tinha há cerca de 20 anos, quando ele assumiu ali o reinado, depois de Davi, ele ainda não tinha divisão entre Reino Norte e Reino Sul, estava ali o povo de Israel ainda, por volta de 950 anos antes de Cristo. Período, ele reinou cerca de uns 40 anos ali, durante todo o seu reinado, quando ele escreve Eclesiastes, ele já estava no período já de idade. Pode ver que ele não fala muito de batalha, ele fala de reflexão da vida, de encerramento, que a vida é breve. Ele já estava no fim da carreira ali, ministerialmente falando. Então, ele estava no período da juventude, falando aqui sobre esses pensamentos, princípios, as verdades de Deus, que são esses provérbios para nós. Mas uma pergunta que fica para nós, sabendo que isso aqui é princípio de Deus para a gente, irmãos, como ter uma vida com propósito? Eu queria que você pensasse fizesse uma reflexão sobre essa pergunta. Como ter uma vida com propósito? Será que nós temos uma vida com propósito? Será que tudo que você faz tem propósito? É planejado? É pensado? Está sobre a direção de Deus? Sobre a vontade de Deus? Eu queria que você pudesse analisar comigo que a gente tem muito problema em traçar planos, em planejar as coisas, em relação à vontade de Deus e à minha vontade. Eu queria que você entendesse que Provérbio 16 vai falar muito sobre isso. Eu vou me deter aqui alguns versículos que servem de lições para a gente, mas você poderia, após, aqui durante a semana, ler todo o capítulo 16, que vai abençoar muito sua vida. Tem ensinamentos aqui importantíssimos, irmão. Eu queria que você entendesse que Provérbio 16 é uma bela reflexão sobre a soberania de Deus, sua superioridade, sua majestade, que está acima de nós, no céu, acima da nossa cabeça, né? Está acima de nós. E uma brevidade da vida humana, porque reflete na pequenez humana que o homem é limitado, pequeno. Então, se ele é limitado e pequeno, como é que ele vai traçar planos que ele não sabe do amanhã? Se ele não for dirigido pela vontade do Pai que está no céu, o plano que ele pode traçar, por não saber do amanhã do que pode acontecer, ele pode se frustrar. Como mais acontece. Quem não se frustrou diante da pandemia, que traçou um monte de planos, decisões para tomar, e de repente entrou um negócio na história que fechou loja, fechou empresa, teve que mexer com tudo, casa, você não saiu de casa, trabalho remoto, um monte de coisa aconteceu, de repente quem ia casar não casou naquele tempo, e de repente nem casou mais. De repente, quem estava para namorar acabou o namoro. De repente, quem estava, para mudar de casa não mudou. E uma série de coisas. A pandemia entrou como uma intrusa ali e mexeu com todos os planos. Mas se a gente estiver com os nossos planos voltados para Deus, irmãos, ligado em Deus, será que esses planos são frustrados? Será que esses planos são decepcionantes? A gente vai perder nosso tempo? Eu acredito que não, irmãos. E é com base nisso que eu queria refletir com os irmãos alguns aspectos sobre
esse texto que nos leva a pensar que Deus é um ser que tem propósito e age em cima de propósito. Só para os irmãos aqui, antes da gente chegar em algumas lições e entender como Deus faz as coisas de maneira proposital, eu queria que os irmãos pensassem. Vamos lá. Deus ele estabelece um céu e uma terra de forma proposital na sua criação. Faz tudo em 6 dias, 7º descansa. O sábado é um propósito de Deus. É um descanso que é proposital para o ser humano. O sábado foi feito por causa do homem, não o homem por causa de Deus. Então foi um presente para o ser humano descansar, assim como ele fez. Que não precisava, mas entregou um presente ao ser humano. 6 dias fez sua obra, poderia ter feito tudo em um dia, mas ele fez em 6 dias, porque ele tinha propósito para cada dia. Estabelece a fauna, estabelece os animais com propósito. A Bíblia fala em Provérbios até das formigas. Vai aprender com a formiga, ô preguiçoso. Próprio texto, nos ensinando como é que o texto bíblico fala de formiga. Se você vê até o jumentinho, eu falei aqui uma vez que eu preguei sobre coração obstinado, coração duro. Irmãos, por que Jesus entra num jumentinho na entrada triunfal de Jerusalém, que as pessoas estão declarando hosana nas alturas, ora vem, ele é o Senhor? Deus tem propósito. Vai lá, pega aquele animalzinho lá, pede o mestre, está pedindo, e vai lá o discípulo e traz o animal. Tudo que Deus faz tem propósito. Trabalho que Deus colocou ao homem teve propósito, também teve as consequências diante do pecado, mas tudo que Deus faz teve propósito, irmãos. Nada, uma flor, uma árvore, o fruto que está ligado àquela raiz, a semente, a terra, os animais aquáticos e tudo que a gente possa pensar, as aves no céu, tudo tem propósito. E eu queria que você entendesse, se Deus é um ser que age de maneira proposital, e a gente tendo Ele como nosso Deus, a gente não pode viver junto, distante, aliás, do seu propósito. Se nós somos servos e filhos, a gente não pode estar distante do propósito que Ele tem para nós, porque Ele é um Deus especialista em propósito. Jesus ele vem ao céu, o plano, a criação lá, a queda houve, e vem uma profecia dada, passa-se anos, e depois nasce de mulher, as profecias se cumprem, o local em Belém, e fica ali por Nazaré, depois Judéia, e por ali vai, depois de 30 anos ele vai batizado, 33 anos ele é morto, 3 anos e meio ele escolhe os discípulos com propósito, morre com propósito, ressuscita ao 3º dia com propósito, sobe aos céus depois de uns 40 dias, fica com os discípulos ali ressurreto, ainda dando algumas instruções. Depois ele vai aos céus, senta à destra de Deus Pai, o Espírito Santo vem e fica e desce no Pentecostes, ali na festa de Jerusalém, e ali o Espírito Santo começa a conduzir a igreja, e surge a igreja, e tudo faz com propósito. Os finais dos tempos virão com propósito. Jesus virá com propósito. Subiremos com propósito. O milênio, propósito. Desceremos uma nova terra, lado cristão, tudo redimido, tudo propósito. Eu queria que você entendesse, irmãos, a importância de um Deus que não faz nada sem propósito. Une o casal com propósito. Adão, fica aí, meu filho. Pega, faz a mulher, essa é a varoa, propósito. Os filhos, propósito. Tudo que Deus faz baseado naquilo que Ele entende que é necessário para a vida humana ou para qualquer ordem que precisa. Amém, irmãos? Estão entendendo o propósito? Glória a Deus. Amém. Mas eu quero que você entenda aqui sobre Provérbios 16, irmãos. Algumas lições que a gente aprende sobre como ter uma vida com propósito. Eu queria que você entendesse que no capítulo 16 inteiro, irmãos, tem 11 vezes a palavra Senhor. Poucos provérbios terão, assim, os capítulos, os versículos, a palavra Senhor. Não vão ter muitos, vão falar muito de sabedoria e tal, mas trazendo a pessoa de Deus como uma maneira, uma figura, né, trazendo da parte de Deus. Mas esse provérbio, irmão, ele tem uma característica especial, ele fala 11 vezes a palavra Senhor, que não é muito comum nos outros provérbios. Nos outros provérbios não é muito comum em um capítulo só falar tanto a palavra de Deus direcionada ao homem, né, em contraste com a questão pequena do homem. Primeiro lugar, irmãos, como ter uma vida com propósito? Aí a gente depara aqui com o primeiro tópico. Para a gente ter uma vida com propósito, a gente precisa fazer planos. Guarda isso. E leva com você no seu coração para casa. Eu preciso fazer planos.
eu preciso fazer planos. E aí está um problema, a gente não faz planos. Nem todo mundo faz plano. A gente vai caminhando com as coisas, empurrando com a barriga e vamos ver o que vai rolar. Mas não é pecado fazer plano. Eu queria que você prestasse atenção no versículo 1 do Provérbio 16, até o versículo 2. Ao homem pertencem os planos do coração. Irmãos, Deus está falando que... Salomão escrevendo com sua sabedoria, inspirado pelo Espírito Santo. Ao homem pertence o plano do coração. Ou seja, algumas traduções vão dizer as preparações ao invés de planos, né? Ao homem pertencem as preparações, os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. Não é errado o homem e a mulher, quando se refere o homem e a mulher, fazer as preparações dos seus pensamentos. Colocar num papelzinho, projetar um aplicativo. Hoje a galera usa muito aplicativo, esses irmãos. Colocar e projetar os seus planos. Não é errado fazer isso. Pode ver que não há uma negação em fazer planos. Não, o homem pertence aos planos. Deus deu sabedoria ao homem. Deus deu o ato de administrar o homem, a capacidade do homem poder tomar decisões, a mulher tomar decisões. Então não é pecado fazer plano. Pertence aos o homem, né, os planos. O ser humano pertence aos planos. Mas a resposta vem do Senhor. Vem da língua do Senhor. E o versículo 2 vai dizer: todos os caminhos do homem lhe parecem puros, mas o Senhor avalia o espírito. Algumas traduções vão dizer: o Senhor avalia a intenção, a ideia do coração, a ideia de dentro de si, né? Qual a intenção dos planos. E por que eu estou falando que para ter uma vida com propósito é necessário fazer planos? Porque, irmãos, a orientação do sábio aqui, de Salomão, de Deus para nós, é dizer: filho, faça planos. Não é errado fazer planos, não é pecado. Sabe qual é o problema de fazer planos? Olha só, a gente prepara, o verso 1, parte A, vai dizer que a gente prepara os planos, a gente planeja as coisas. O problema está se a gente não quer saber da resposta que vem de Deus. Quando fala que, a parte B do versículo 1, Provérbio 16, fala que ele colocará na língua, aqui é uma expressão, irmãos, que ele fará em execução esse plano. Será o pontapé, será o start ali da execução desse plano que está sendo planejado. É algo que está sendo traçado aqui na cabeça, está sendo colocado ali em preparações. Então, trace o plano, mas não esqueça que a resposta, a execução do plano, ela vem do Senhor, ela depende do Senhor. O problema é quando a gente traça o plano e a gente não quer saber de Deus. O problema é quando a gente traça as preparações, faz o planejamento e a gente não quer saber do que Deus pensa, a vontade de Deus sobre isso. E observe que o versículo 2 vai dizer: todos os caminhos do homem lhe parecem puros, mas o Senhor avalia o espírito, a ideia da intenção, do interior. E pode observar que, irmãos, a gente é especialista em achar que os nossos planos são perfeitos. Cara, pensa num negócio complicado. A gente é pequeno, limitado, a gente não sabe do amanhã. Como entrou uma pandemia, que eu dei exemplo, mexeu com todo mundo mexeu, irmãos. E a gente até hoje, bastante dificuldade, né? Pós ou durante pandemia, entre pandemia. E a gente se depara com esses planos que a gente acha que é perfeito. E Deus olha para nós e avalia a intenção do plano. O coração, que está ali a base de nós, ali da nossa centralidade. Qual a intenção do Paulo, do pastor Paulo, quando ele traça um plano? O que é que ele pretende fazer com esse plano? Qual o objetivo desse plano que ele tem? O que é que ele pretende fazer com esse planejamento que ele está tendo aí na sua cabeça? Está dentro da minha vontade? Aí Deus ele chega para o pastor Paulo, no meu caso, ele diz assim: olha, Paulo, eu estou avaliando você no seu interior e o seu plano não tem a ver comigo. O seu plano, o seu planejamento, os seus pensamentos, suas preparações, não tem nada a ver com o que eu estou pensando para a sua vida. E sabe que isso é complicado, irmãos, porque de repente eu estou andando na contramão de Deus. Eu não estou andando junto com Deus, não está o homem e o divino, não está andando junto aqui, a carne e o espírito, não tá ligado de mão dada. Está uma guerra, porque eu estou puxando para os meus planos. E o Senhor está avaliando a intenção do meu espírito, não tem nada a ver comigo. Isso aí é um plano teu, não é um plano meu. Para a sua vida, é um plano meu. Se você bem soubesse o que Deus fala para nós,
Versículo 1, versículo 2. Filho, traça os planos, mas busca a minha resposta. A resposta da língua é minha. Quem fará executar e fazer com que isso aconteça sou eu na sua vida. E não é você por você mesmo. Senão vai virar os planos igual a pandemia. Quando menos espera, traçou tudo. Bagunçou tudo, arruinou tudo, veio tudo por água abaixo. E você consegue perceber, irmãos, olha, guarda um negócio que eu vou falar para você aqui, abrir um parênteses e fechar um parênteses aqui. Irmãos, mesmo na pandemia, mesmo numa grande tribulação, mesmo em princípio de dor, seja lá o que for, mas se Deus tiver a resposta, e for a resposta para esse plano que está no nosso coração, do que a gente está planejando, irmão, pode vir a pandemia que for, o que tiver de acontecer, porque é vontade de Deus, vai acontecer, porque ninguém pode impedir a vontade de Deus. Você consegue perceber a importância da gente ter a resposta para os nossos planos? Eu pergunto, em meio à pandemia, vou dar um exemplo. Muitas pessoas não fizeram muitas coisas, mas em compensação, outras pessoas fizeram muitas coisas. Será que foi permissão, vontade de Deus, propósito de Deus? Em compensação, outros, será que não veio permissão, propósito de Deus parar por aqui? Para poder a gente rever os nossos planos? Eu queria que você entendesse isso, irmãos, em nome de Jesus. Tem caminho que para a gente parece puro, mas não é. Você quer ver uma coisa? Observe o versículo 25 do mesmo capítulo que diz isso. Olha o princípio, olha o que Salomão nos ensina, que Deus nos ensina. Versículo 25, há caminho que parece reto ao homem, mas no final conduz à morte. Há caminho que parece reto ao homem, mas no final conduz à morte. Ou seja, o meu plano é maravilhoso. Já parou para prestar atenção nisso? Às vezes a gente está numa guerra, num conflito, às vezes na igreja, numa reunião de liderança, às vezes em reunião familiar. Aí de repente surge alguém e diz assim, às vezes no trabalho, uma reunião de planejamento, sei lá. Aí às vezes surge alguém e diz assim, mas eu tenho um plano. Isso é tão perigoso, irmãos. Quando alguém disser eu tenho um plano, às vezes pode ser a solução de fato para o problema. Pode ser uma resposta de Deus. Mas às vezes pode ser uma grande ruína, porque de repente o plano do coração, de repente aquilo ali parece ser reto, mas não tem resposta nem vontade de Deus, então aquilo ali pode ser o quê? Uma condução para a morte. Por isso que empresas fecham, por isso que relacionamento se desfaz, por isso que famílias às vezes acabam se desfazendo, por isso que a gente toma decisões e às vezes nós estamos fora de uma congregação, fora da igreja, fora da comunhão, porque às vezes há plano que a gente diz assim, não, eu tenho um plano que vai ser o plano. E o Senhor diz, eu não tenho nada a ver com isso, teu plano aí é de morte, o que eu tenho para você é um plano de vida e bênção. Você consegue perceber, irmãos? Há caminhos do homem que parece ser puro, mas o Senhor avalia a intenção do Espírito, avalia o coração. Pastor, o que é legal? Você fazer o plano, bênção, faz direitinho, tal, mas faz sobre a resposta de Deus. Fica aberto, irmãos. Estou fazendo o plano e eu estou dizendo, Senhor, me ajuda, me abençoa. Fala comigo, me ajuda a traçar esse negócio, me ajuda a desenvolver isso aqui. Eu preciso da tua resposta, eu preciso da tua decisão, eu preciso buscar a tua vontade. Eu preciso saber se o Senhor vai me ajudar nessa continuidade disso aqui. Esteja aberto, senão a gente acaba... Você quer ver um negócio? Um pequeno exemplo. Lembra de Pedro, irmãos? Pedro, quando Jesus falou, olha, vocês me abandonarão, enfim, vocês voltarão para suas casas, o Filho do Homem será entregue e tal, será crucificado. Aí Pedro, não, Senhor, de forma alguma. Eu darei minha vida por ti, se for preciso. Vou estar com o Senhor até o fim. Pedro, não é assim. Não, Senhor, jamais te abandonarei. Parece que Pedro estava falando para Jesus, Senhor, o Senhor está errado. Olha só, Jesus está dizendo a resposta do que vai acontecer, o plano que vai acontecer. Que era plano de Deus, era isso que ia acontecer. Aí vem o coração de Pedro, com o plano dele. Não, de forma nenhuma, Senhor. O Senhor parece que está errado, o Senhor não está entendendo, eu vou morrer com o Senhor junto. Pedro, não é isso, Pedro. Não, Senhor, não é assim, revidando. Olha, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Ou seja, o plano de Pedro tinha nada a ver com o plano de Jesus, e ele lutando contra o próprio Deus, que era Jesus, sobre o plano do coração dele. Isso acontece conosco, irmãos. Às vezes a gente está do lado de Jesus, andando com Jesus, e às vezes a gente está brigando com Jesus sobre o plano dele e sobre o meu plano.
Você consegue perceber, irmãos, o nosso plano do nosso coração, se ele não estiver alinhado com a resposta de Deus, ele vai trazer destruição, problemas para a gente. E é por isso que tem muita gente sofrendo, porque os seus planos não foram os planos de Deus. Suas decisões não foram as decisões de Deus. Pastor, não se cumpriu um negócio meu lá atrás que eu queria. Vamos lá. Vamos. As coisas difíceis ficou para o pastor resolver aqui, falar, usa a minha vida, Senhor, tem misericórdia. Não aconteceu, meu irmão, porque não era plano de Deus. De repente você se antecipou em algo. Simples assim. Ou então, de repente, não era o tempo de Deus para aquilo acontecer. Porque lembra, irmãos, Deus ele não trabalha de maneira imediata e a gente é acelerado. Quanto tempo ele construiu lá? Fez a criação 6 dias e ainda vai descansar e abençoar a gente com um sábado, por exemplo. Jesus vai lá curar a mulher, vai lá ver Lázaro, ele demora lá uns 4 dias para chegar lá com calma, tranquilidade. E a gente quer acelerar as coisas. De repente as coisas não aconteceram, irmãos, não foi o tempo, então Deus não quis. E às vezes é difícil a gente achar, não, Deus não quis o meu plano, lógico, porque o seu plano era destruição, porque teu coração estava maquinando um plano impuro para você. Um plano de morte, destruição para você. Então Deus não vai querer isso para você. Aí você entra no barco e toca o barco sozinho, sem a resposta, sem a decisão, sem o plano de Deus. Então eu queria que vocês guardassem isso, irmãos. Ter uma vida com propósito é ter uma vida onde nós fazemos planos. Deixa eu fazer uma pergunta a você. Você refletir. Você fez planos para esse ano? Cumpriu os planos? Aconteceram os planos? Por que não aconteceu os planos? Ou por que aconteceu os planos? Se cumpriram os planos? Tinha Deus? Não tinha Deus? Deus permitiu? Não permitiu? Não é o tempo? E aí, o que aconteceu com esses planos? Eu vou dizer mais, os homens têm problema com os planos, porque o homem pensa naquele negócio na hora, assim, as mulheres são mais, planejadas, organizadas, a maioria, O homem, depois a gente vê isso aí, uma luta, vai fazer as coisas em cima da hora, aquele negócio. Aí pior ainda, porque de repente surge um negócio louco do coração, que pode botar a casa toda ruim. Graças a Deus as mulheres são mais precavidas nisso aí. Mas eu queria que você entendesse, irmãos. E os planos para o ano que vem? Os planos para o ano que vem, quais são os planos? Eu queria que vocês pensassem sobre isso. Já estou orando, já estou buscando. Já é resposta de Deus. Quais são os planos para o ano que vem? Entenda que nós devemos fazer planos. Então você precisa sair daqui, que para a vida ter um propósito, conforme a vontade de Deus, você precisa fazer planos. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então vamos para frente. Lição de número 2, irmãos. Uma outra verdade, um outro aspecto aqui sobre ter uma vida com propósito. Preciso fazer planos. Segundo ponto, está no versículo 3. Eu preciso dedicar, irmãos, os meus planos a Deus. É uma outra coisa. Fazer plano, mas uma coisa é eu pegar os meus planos e dedicar a Deus. Observe, eu estou na NVI, Nova Versão Internacional, diz assim, versículo 3. Consagre o Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Aqui não está dizendo se talvez, não, dependendo do tempo, não, se vai ter pandemia, se vai ter sei lá o que, o anticristo, se vai ter o que surgir no universo. Consagre seus planos a Deus e eles serão bem-sucedidos. Acabou, ponto final. A questão é você crer nisso ou não crer nisso. Se é a vontade de Deus ou não se é a vontade de Deus. Ao 4 diz, o Senhor faz tudo com propósito. Está aqui, irmãos, o que eu falei. O Senhor faz tudo com propósito. Tudo que o Senhor faz tem propósito. Nós que não fazemos as coisas sem propósito. A gente muda de casa sem propósito. A gente, tem filho às vezes sem propósito. Casamos sem propósito. Nos relacionamos sem propósito. Vamos para a igreja sem propósito. Cultuamos a Deus sem propósito. Adoramos sem propósito. Obedecemos sem propósito a Deus. Lemos a Bíblia às vezes sem propósito. Jejuamos sem propósito. Nos consagramos sem propósito. Fazemos tudo sem propósito, na maioria das vezes. A gente não entende a finalidade daquilo que nós estamos fazendo. A dificuldade é muito grande. Aí, eu queria que você entendesse isso, irmãos. O Senhor faz tudo com propósito. Até os ímpios, para o dia do castigo, o Senhor tem propósito. Até o mal não escapa disso. Vocês estão encrencados. Vai chegar o dia de vocês, estou separando tudo aqui direitinho, a obra de cada um. Chegar aquele dia do juízo, Papai do Céu vai vir aqui, vai botar a casa em ordem. O Senhor faz tudo com propósito.
O teu Deus faz tudo com propósito. E a questão é se o servo, o filho, faz tudo com propósito. E o verso 5 vai dizer: o Senhor detesta os orgulhosos de coração, sem dúvida serão punidos. Irmãos, cuidado com o orgulho nos planos. Porque quando você está orgulhoso, aquela coisa altiva, elevado, pode ter certeza que você está dizendo assim: Senhor, eu não quero saber e nem preciso saber de nada do Senhor. Os planos são meus, então se eu der errado, me dá errado para mim, então está tudo bem, a vida é minha. É mais ou menos isso que a gente age. O Senhor detesta os orgulhosos de coração, sem dúvida serão punidos. Cuidado com os planos orgulhosos, irmãos, que não tem Deus na história. Um plano para si, um plano individual, um plano egoísta, um plano que pensa só em si. Que você é o mais beneficiado, que você... Às vezes, irmãos, a gente toma algumas decisões, traça alguns planos, que, por exemplo, se você é casado, você é mais beneficiado que se a sua esposa. Será que deve ser assim o tratamento, o equilíbrio? Às vezes a gente é mais beneficiado que um filho. Você está pensando mais em você do que, de repente, seu filho. Será que é assim a medida que Deus tem? E será que, no fundo, não é um orgulho? Às vezes a gente está sendo mais beneficiado do que a igreja, por exemplo, em algum sentido. Eu quero que atenda algo especial para mim. Meu. Está sendo equilibrado? O que está sendo colocado é uma coisa minha, o meu eu elevado. O Senhor detesta os orgulhosos de coração e, sem dúvida, serão punidos. Mas com amor e fidelidade se faz expiação pelo pecado, e com temor do Senhor, mais uma vez a palavra Senhor, o homem evita o mal. Irmãos, eu queria que você entendesse, preciso fazer planos, mas eu preciso dedicar os meus planos a Deus. Algumas traduções, no versículo 3, onde diz consagre ao Senhor, vão dizer confia ao Senhor o teu plano, e assim será bem sucedido. Irmãos, esse consagrar, confiar, tem tudo a ver com entregar. É você entregar o plano a Deus, dedicar o plano. Senhor, está aqui, eu estou aberto, estou construindo o plano, estou planejando as coisas relacionadas à minha vida, meu caráter, minha vida espiritual, minha vida material, física, relacionamento, social, todos os aspectos. Mas dentro desses aspectos, Senhor, eu entrego tudo nas tuas mãos, o que eu pensei eu entrego nas tuas mãos. Por que eu entrego nas mãos dele? Porque o que ele pensa é importante sobre os meus planos. Se eu não entregar é porque eu estou dizendo que eu não preciso da resposta dele. Sendo que aí onde é que reina o perigo, porque de repente pode ser um caminho que não é da vontade de Deus e vai dar pau no final das contas, vai dar problema no final das contas. Ou seja, irmãos, isso aqui, sabe o que me remete? Eu lembro... Isso traz uma ilustração muito boa para a gente poder pensar, consagrar, confiar, entregar os planos ao Senhor e serão bem-sucedidos. Eu lembro, sabe a ideia de um camelo? Lá vem eu com os animais de novo, né? Mas agora é de boa, irmão. Agora é tranquilo. Paz e amor comigo, né? Tal. Quem teve nas pregações aí anteriores. Mas olha só, irmãos, um camelo, quando ele está com uma alta carga, o que acontece? Até para alguém subir nele, na maioria das vezes, ele se ajoelha. Não é assim, se ajoelha. Eu nunca vi um camelo, mas eu fui dar uma pesquisada nisso aí, me fez lembrar. Né, de ele se ajoelha e ali ele é retirado a carga que está sobre ele, sobre o corpo dele. De repente uma pessoa, várias pessoas ali em cima, ou então a própria carga ali, ele devagar e tal. Ou seja, irmãos, a ideia é como se você precisa se render, ideia de joelho, e retirar a carga. Você se rende e retira a carga. Isso aí é você confiar, entregar a ideia a Deus. Os seus planos a Deus. Você está se rendendo quando você confia, quando você consagra, dedica a Deus o plano. Você está se rendendo de joelho e você está dizendo, Senhor, eu retiro, porque isso aqui é pesado demais, eu não dou conta de carregar isso aqui. Por que tem tantas pessoas se frustrando, irmão, com seus planos? Ansiedade, depressão, um monte de coisa. Um monte de problema. Porque de repente está agindo sem a vontade de Deus. Porque de repente está agindo sem a resposta de Deus. Porque de repente está agindo de uma maneira que a carga está pesada, mas você não se rende para dizer, Senhor, toma aqui essa carga e faz dessa carga, esse plano aqui, que eu queria muito para a minha vida, mas eu quero que o Senhor faça o que o Senhor quiser com essa carga que está aqui. Eu não quero carregar mais isso. Eu não quero, porque eu estou me prejudicando, estou carregando uma carga que vai além das minhas condições. Irmãos, a gente precisa entender essa ideia de consagrar o plano ao Senhor, dedicar, entregar o plano ao Senhor, que aí sim os planos serão bem-sucedidos. Mas não adianta carregar um monte de coisa como plano, uma carga,
carregando nas costas, lutando, e o Senhor dizendo de repente, filho, quando é que você vai me entregar essa carga aí? Quando é que você vai passar para mim essa carga? Se render a mim, porque a ideia de render a minha vontade, quando é que você vai se render a minha vontade e trazer essa carga para mim? Porque eu vou cuidar de você e de todas as coisas. Mas a gente defende, irmãos, e a gente, ao invés de entregar, dedicar, confiar a Deus, se rendendo, a gente traz para si com orgulho e não é capaz de se render e dizer, Senhor, o plano que o Senhor tem para mim, acabou, é o plano que eu quero. Sabe qual é o maior problema? Eu já falei isso aqui de outra vez, irmãos. É Deus chegar para a gente e dizer, não é esse o plano que eu tenho para você. Mas, Senhor, eu estou com tudo pronto, já tem anos, né? Vou colocar aqui a placa do Alberto. Estamos na luta. Hoje quase que saiu. Teve uns imprevistos aí, mas já está as torrezinhas ali. De repente tem uns meses que está lá a placa lá rolando. Mas não foi hoje para colocar ainda. Porque não é na vontade do Alberto, né? Tem algo da parte de Deus também para nos abençoar. Tem um tempo que vai preparar as condições, os meios, o dia certo, pessoas para ajudar. Porque Deus trabalha de uma maneira diferente, irmãos. A nossa vida, a gente tenta trazer tudo e colocar as coisas do nosso plano. Aí de repente diz, não, não tenho nada a ver com isso aí. Mas, Senhor, eu estou há anos lutando com isso aqui, não tenho nada a ver com isso aí. Minha resposta é não. Aí a gente não apresenta e nem dedica a Deus, porque sabe que o não de Deus vai doer naquilo que você investiu anos. Pensa, vou te dar um exemplo. Pensa em dedicar 5 anos da sua vida numa faculdade. E chegar no final das contas, você adquiriu conhecimento, mas você não está exercendo nada. Legal. Mas, de repente, se o plano de Deus para você fosse outro? Se você não fizesse as coisas por fazer? Se você não seguisse um plano somente do seu coração, de uma maneira sem se render, será que isso não pouparia tempo? Eu vou dizer, irmãos, se eu tivesse sabendo de algumas coisas, se eu soubesse de algumas coisas que eu sei hoje, lá atrás, muita coisa eu teria feito muito antes, de uma maneira diferente. Mas a gente tem que aprender, ralar, quebrar a cara para poder aprender e a gente poder traçar os planos conforme a vontade de Deus. Mas se eu soubesse de algumas coisas antes, muita coisa na minha vida eu teria feito de uma forma diferente com base no que Deus tinha para mim. Mas eu errei bastante também, irmãos, tentando levar os meus planos adiante sem render e sem se importar com os planos que Deus tem para mim. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Então, preciso fazer planos. Para ter uma vida com propósito, preciso fazer planos. E eu preciso dedicar os meus planos, entregar, confiar, render os meus planos a Deus. E em terceiro e último lugar, irmãos, está aí a partir do versículo 7 ao 9, que eu vou me deter por aqui, porque todo o capítulo 16 é bem longo, mas do 7 ao 9 a gente aprende uma outra lição. Como ter uma vida com propósito? Aceitando o direcionamento de Deus, irmãos. Eu preciso fazer plano. Primeira verdade, ter uma vida com propósito, fazer plano. Segundo, que a minha vida não pode desenvolver de maneira aleatória de qualquer jeito. Preciso fazer plano. A minha vida tem propósito. Segundo, eu preciso consagrar o plano ao Senhor, dedicar o plano ao Senhor. E terceiro, eu preciso ter o direcionamento que o Senhor tem para mim. Porque uma vez que eu entreguei o plano, dediquei a Ele, então o que é que Ele tem de resposta? O que é que Ele tem de direcionamento para me seguir ali, passo a passo? Ou se é isso ou não é, ou desfaz alguma coisa. Então a resposta está no versículo 7 ou 9. Diz assim, quando os caminhos de um homem são agradáveis ao Senhor, Ele faz que até os seus inimigos vivam em paz com Ele. Olha que negócio, irmãos. Será que isso é verdade? Você ainda duvida? O que aconteceu lá com Potifar e José? O que aconteceu com a casa de Potifar? Prosperou ou não prosperou? Quantos deuses tinha na casa de Potifar, irmãos? Uma nação pagã, cheia de deuses, místico, um monte de coisa simbolizava. Era vaca, gato, cachorro, papagaio, que você imaginar, o rio Nilo, que você imaginar, a parede, qualquer coisa era um deus. Aí José, aí tem uma pequena frasezinha que eu acho fantástica. Deus era com José na casa de Potifar. E o Senhor fez Potifar e a sua casa prosperar por causa de José, do temor de José. Aí depois Deus eleva mais ainda o plano, que sabia onde ele chegaria, onde ele colocou. Deus tem um propósito. José responde que não vai perdoar seus irmãos, lá no finalzinho do Gênesis. Ele diz, olha, agora eu vou tornar você, vai lá, passa lá pela prisão, pelas coisas, colocado, caluniado injustamente e tal. E depois ele chega no patamar de governador, e o homem ali, abaixo de Faraó, ele é o cara.
Ele é uma pessoa que age pelo Espírito de Deus, e Deus ali fez a nação do Egito, que salvou outras nações, até seus parentes, suas famílias vieram morar, seus familiares vieram morar com ele, e Deus abençoou grandemente. Será que isso não é a verdade? Quando o caminho de um homem são agradáveis ao Senhor, ele faz que até os seus inimigos vivam em paz com ele. Será que a nação do egípcia não era um inimigo ali? Né, que a gente se depara de José, do povo de Deus? Com certeza. Mas até nesse momento, como o plano de Deus era agradável ali, mesmo José passando por lutas, o Senhor fez ele prosperar e viver em paz ali com todos durante até a sua morte. E o versículo 8 vai dizer: é melhor ter pouco com retidão do que muito com injustiça. E o 9, em seu coração o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina os passos. Irmãos, por que é importante para ter uma vida com propósito? Eu preciso saber o direcionamento de Deus. O seu coração, onde está a intenção do seu plano, que você planejou, a base do plano está aí dentro de você, que só você sabe, na maioria das vezes. Ele planeja o caminho, ele traça ali, seja ali o caminho, ali, enfim, do que pode chegar a caminhar. Sendo que, mais uma vez, trazendo que se não for o Senhor, não tem como plano nenhum dar certo. Ele diz: mas o Senhor determina os seus passos. O homem traça o caminho no seu coração, mas o passo a passo quem dá é o Senhor. O direcionamento quem dá é Deus. A resposta final, a resposta da língua vem do Senhor. Podemos planejar, enfim, fazer tudo, os preparativos, tudo, mas quem determina os passos. Se o Senhor trouxer a questão do... Se eu trouxer a questão do planejamento para você, o passo a passo, o guia, o direcionamento, se você não estiver atento, irmãos, não tem nada que garante que esse plano vai dar certo. Sendo que quando a gente olha, entregue os seus planos ao Senhor, e tudo que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. Isso é Deus reinando em nós, não é nós reinando em Deus. Eu queria que você atentasse a isso e entendesse que o que prevalece é a vontade do Senhor. É por isso que tem 11 vezes falando que é o Senhor e não você. É Ele e não você. É a vontade dele e não a sua. Você quer ver uma das coisas que a gente se depara, irmãos? E eu falo isso no meio da igreja, entre nós. Quantas decisões e planos errados nós traçamos. Eu conheci pessoas, anos atrás, que conheciam o histórico de filhos, tal, problemáticos e tal. Diz assim: pastor, eu vou mudar de lugar. Eu digo: irmão, que bênção, mas a gente está orando aqui, estamos numa luta e tal. Mas que bênção, lá vai ter igreja? Vai ter perto? Não, não vai ter, pastor. Como é que vai ficar teus filhos? Como é que vai ficar a situação que você está passando, que já está uma luta terrível? Está uma luta aqui, a gente lutando na igreja. E não sei, pastor, como vai ficar, mas eu preciso, tal. Mas, irmão, é uma necessidade, é uma necessidade real, é uma questão sua. Irmãos, decisão errada. Mudou de lugar, filhos se arruinaram, se perderam, pioraram, entrou em outros caminhos, destruição, abismo chamou outro abismo, destruição. E no final das contas, se tornou até vergonhoso reconhecer que foi uma decisão errada. Porque não procurou ver qual a resposta de Deus para aquilo que Ele tem diante do plano que você tem. Quantos casamentos já não deram errado porque não era a vontade de Deus ou não era o tempo de Deus? Quantas coisas já não aconteceram errado? Eu já vi tanta coisa, irmãos. Ou a gente submeteu, desenvolveu as questões de uma maneira errada e não vai acontecer nada. Eu vi gente mudar de igreja, mudou de igreja. E eu digo: cara, é uma vontade de Deus você fazer isso, você já procurou ver, orou, pediu discernimento, Senhor, oração, Senhor, é o melhor para a tua família, é isso mesmo? É, pastor, porque era de lá, vou voltar para lá mesmo, porque lá é melhor, desde garoto e tal. Tá bom, Deus abençoe, meu irmão.
Final das contas, não está na igreja nenhuma. Não consegue congregar em outra igreja, saiu, deixou a fé, e está uma luta aí, relacionamento, família, uma luta assim terrível. E aí eu coloco aqui, obrigado, meu irmão, eu coloco aqui, irmãos, para a gente caminhar aqui para os fins. Será que é da vontade de Deus tomar essas decisões? Será que é da vontade de Deus estabelecer esses planos? Será que é da vontade de Deus fazer tal coisa? Tiago, ele fala uma coisa interessante, né? Ele diz, olha, se a gente bem soubesse, em outras palavras, ele diz, se a gente for para tal lugar ou fazer qualquer coisa, está no livro de Tiago, a gente colocaria, se Deus permitir, faríamos isso. Se eu for abrir um negócio, fazer qualquer coisa, Tiago fala até sobre isso. Se for da vontade de Deus fazer isso, nós fazemos. Ou seja, a vontade é dele e não nossa. E qual é o problema, irmãos? O problema é que às vezes a gente está na luta, guerreando contra a vontade de Deus. Vagando no deserto contra a vontade de Deus. Sendo teimoso contra a vontade de Deus. E a gente sabe que há caminho, como no versículo 25, que para o homem parece reto, mas no final conduz à morte, ou seja, destruição. Às vezes a gente vê ali uns abençoados tomando as decisões erradas, e eu digo, Senhor, está na cara que esse plano vai dar um problema. E às vezes a gente ora pedindo, aí tem hora que o pastor se coloca em umas posições, irmão, parece Moisés intercedendo assim. Meu Deus, tem misericórdia do povo, Senhor. O povo vai padecer nessa decisão. Que fulano, cicrano, beltrano vai arruinar nisso que está fazendo. Tem misericórdia, Senhor. Porque as decisões, na maioria das vezes, irmãos, porque o que é que você pode esperar de uma pessoa que está com o coração caído? Me diz. É o nosso coração, irmãos. É as nossas intenções, é uma intenção caída, porque a gente é pecador, a gente está lutando contra o pecado. O que esperar de pureza, de plano, decisão boa, de um coração caído como o nosso? O que é que tem de bom? As lições passadas falaram de uma questão de mortos, né? Eu até vim trazendo um tempo para cá, depois que eu falei essa lição, algumas vezes, que você pode esperar do morto, que é uma pessoa sem Deus, né? Falei aqui numa outra pregação de outra vez. Que decisão você pode esperar boa de uma pessoa que está morta? Se ela fosse viva, maravilha, mas uma pessoa sem Deus, ela é morta. O que é que tem de plano bom de um morto? Que plano pode fazer? Até Salomão, ele fala, né, em Eclesiastes, que para onde a sepultura onde tu vai, não há projeto, não há pensamento, não é nada, porque está morto, então não tem nada de bom e não vai acontecer nada. Não há vida, né? Ele está querendo dizer. Quais são os planos, irmãos? Quais são os planos? O verso 33, que é o último, ele diz, a sorte é lançada no colo, mas a decisão vem do Senhor. Você acredita que até a ideia da sorte aqui, lembra quando lançaram sorte sobre Cristo ali, quando... Isso é muito comum no Antigo Testamento, irmãos. Tinha alguns objetos que hoje tem aqueles dados, né? Enfim, alguns objetos que eram objetos de você lançar sorte sobre alguma coisa e ver qual resultado daria. Até isso Salomão falou. A sorte é lançada. Mas a decisão final ela vem do Senhor. Até diante da sorte. Sabe quando ali disseram Barrabás ou Jesus? E as pessoas, Barrabás, outro Jesus, na maioria, Barrabás. Lançaram sorte sobre Jesus. Qual era a decisão do Pai? Jesus tem que padecer pelos pecados daquele povo. Qual foi a oração de Jesus no Getsemane? Pai, se possível, faça de mim este cálice, mas que todavia seja feita a tua vontade, o teu plano. Eu não quero morrer ali numa ideia de padecer numa cruz, sofrer por esses abençoados que vão me condenar e me matar. Jesus estava falando isso, faça de mim esse cálice. A minha carne não quer passar por isso, por esse sofrimento. Mas que seja feita o teu plano. A oração do Pai Nosso, seja feita a tua vontade. A oração mais básica reflete lá que é a vontade do Senhor que tem que ser, não a nossa.
E às vezes a gente está lutando, guerreando. Por isso que a gente passa tanto tempo no deserto para chegar numa Canaã que Deus tem para nós. Porque a gente é teimoso, irmãos. Nosso coração é teimoso. A gente tende a fazer as coisas que a gente pensa. E eu quero finalizar com vocês. Tem aí dá para passar aí? A gente louvar e orar a Deus aqui, finalizando. Tem umas imagens que eu coloquei aqui só para os irmãos. Eu tenho colocado para os irmãos entenderem de uma maneira mais real, mais próxima. Olha aí o pastor. Isso aqui foi num jantar de gala que teve lá no Retiro em Maceió. Aí eu já estava namorando com a Edna, acho que foi um segundo retiro que teve. E esse jantar era um jantar meio caipira, cada um tinha que vir com alguma presepada mesmo, assim, nordestino, né? Você tem namoro com propósito? É um namoro de passar só tempo. Quais as decisões? Quais os planos? Isso aí foi no namoro, passa por favor. Chegou o casamento, sabe quanto tempo? Já falei aqui. Sabe quanto tempo eu passei namorando a minha esposa? Tá ali ela. A gente passou 3 meses namorando. Irmãos, a gente começou a namorar em fevereiro no carnaval, no retiro da igreja. A gente começou a namorar no carnaval, 3 meses, em maio noivamos. Por que eu preciso perder tanto tempo? Se o meu relacionamento tem propósito para casar, eu não preciso perder muito tempo. Tá para os ouvidos aí as meninas que estão namorando, para não dizer que o pastor ensinou coisa aqui. Mas não preciso perder tempo, cara. Eu lembro quando eu cheguei nessa fase aqui, eu disse bem assim, cara, eu falei para um amigo meu, o nome dele é Júnior, irmãozão, tocava comigo no grupo, cantava. Aí eu falei para ele bem assim, eu disse, cara, eu quero casar logo, tá tudo certo, já tem casa, já tem tudo. Irmãos, eu passei 2 anos, namorei 3 meses com a minha esposa, noivamos, passamos 2 anos noivo e casamos. Namoro com propósito, noivado com propósito e casamento com propósito. Tá ali eu com 21 anos, parecendo aquelas fotos da década de 80, magrinho, parecendo foto de capa de CD de álbum lá dos anos 80. E a minha esposa lá também naquele naipe. Mas casamento com propósito. Por que eu vou fazer um negócio de 10 anos se eu já sei o caminho, se é isso que eu quero, é isso que ela quer? E por que não ganhar tempo e caminhar? E se Deus está dentro do negócio? Porque Deus abençoou tudo, irmãos. Eu casei praticamente, a gente tinha tudo na casa. 2 anos. Passa mais uma, por favor. Olha aí um outro propósito. Eita, Senhor, a minha esposa acho que vai lembrar disso aí. Irmão, esse foi meu primeiro carro. Carro meio da minha senhora. A gente estava numa praia, inclusive, ainda bem que os irmãos não estão notando, mas eu estou aqui por trás até sem camiseta. Tá na praia, tá. Irmão, esse carrinho aí é um carrinho Fiat Uno, ano 95. E ele era no GNV, para quem não conhece, aquele gás que aqui não, tem uns 2 postos só em Brasília que não pegou, o pessoal tem medo, né? Mas lá em Maceió é muito comum. Pensa em 95, Fiatzinho Uno, devagarzinho, e ainda mais no gás, que ainda fica o carro mais devagar ainda. Eu chamava esse carro aqui de jeguinho, irmão, que ele ia devagarzinho. Irmãos, nesse carro aí, você não tem ideia quanto abençoou a minha vida. E abençoou até os irmãos da igreja. Quantas caronas eu dei aos irmãos. Irmão, teve dia que a gente saía do culto assim, entrou 8 pessoas nesse carro. E saiu do ensaio do grupo da música, fui levar uns abençoados até a esposa do pastor, menino. 8 pessoas nesse carro. As molas do Fiatzinho Uno, os irmãos sabem que abaixa tudo e os pneus de trás vai assim, né? Quando entra muito peso, né? Abre assim. Então imagina esse negócio. Sendo que sabe por que eu estou colocando isso aqui? Porque esse carrinho também tinha um propósito inicial na minha vida. Material. Não é pecado traçar plano material, relacional, nada. Eu lembro, minha esposa sabe disso. Talvez ela esqueceu, mas talvez puxar a memória ela lembre. Eu lembro que eu estava no ponto de um atacadão que tem lá em Maceió. E era sábado de manhã. E para mim chegar na igreja eu pegava 2 ônibus. 2 ônibus. E era mais ou menos, eu gastava uns 30 minutos se fosse de carro. E eu levava muito mais tempo que eu dependia de ônibus para poder congregar e tal, na igreja onde a gente congregava, que era onde eu congreguei de pequeno. E às vezes passavam uns carrinhos assim, irmãos, era desse jeitinho. Eu queria um carrinho Fiat Uno vermelho. Não era outra cor, era vermelho. E tinha que ser um Fiat Uno para dar de entrada. Todo mundo tem um carro velho de começo, então por que eu vou ser o melhor do que os outros? Fiatzinho Uno. E passava uns Fiatzinho Uno assim, sabe aquele coração desejoso dos planos? Passava assim, eu fazia o convite, eu falei, eita, Senhor, daquele ali, com aquele ali.
Cara, tempo depois, juntei 5 contos. Alguém me ajudou, nem lembro mais quem foi também. Comprei esse carrinho do meu tio, 95 anos, GNV. Abençoou minha vida. Esse dia aí eu tava com os irmãos que vieram lá de outro estado da nossa igreja. A gente foi pra praia junto nesse carrinho. Uma benção. Depois veio outro. Essa praia foi a Praia do Gunga. Praia do Gunga. Depois veio outro carrinho. Não vai entrar em detalhe aqui, foi um Prisma tal, que eu até vim pra cá, pra Brasília. Mas enfim, passa aí por favor. Planos com propósito. Aí eu já mostrei essa foto. Uma casinha que eu disse, rapaz, a gente tem vontade de dar uma casinha num condomínio, um negócio simples, tá? Uma casinha 3-4, aquelas casas, condomínio, da Caixa e tal. Essa casinha tá lá até hoje, a gente morou um tempo, tá lá alugada. Uma casinha com propósito que abençoou a nossa vida durante o tempo que a gente estava em Maceió e foi uma bênção de Deus para nós. Passa aí. Olha aí, uma formatura da minha esposa, propósito, estava junto. Ali foi um período que a gente estava na praia ali, a gente estava junto, propósito, relacionamento com propósito. Passa aí, por favor. Quando eu cheguei em Brasília, eu não tinha mostrado essa foto dos irmãos, está lá em Planaltina, na igreja de Planaltina, lá o salão, o templo. A gente chegou aqui com um propósito. Chegamos em Brasília com um propósito da paz de Deus. Ali é uma fotinha na praia, uma praia lá de Pajuçara, que é em Maceió, estava com a minha esposa, a gente visitou lá nas férias. E ela já estava ali, como diria no Nordeste, sou nordestino, buchuda, né? Estava buchuda. E a gravidez também é o quê? Com propósito. Filho vai vir com propósito. E Deus tem propósito. Faz a gestação, né? Depois do pecado ali, 9 meses natural ali para a criança nascer. Propósito. Passa aí, por favor. Minha filhinha nasceu ali, a Evelyn. Eita, zóio bonito. Benza a Deus. Puxou o lado da mãe. Minha filhinha, a gente em Brasília, primeira filhinha ali, tá aí. Filhos com propósito, irmãos. Filhos com propósito. Passa, por favor. Aqui foi a foto que identifica São Sebastião. Foi o dia que eu assumi aqui a posse da igreja de São Sebastião, lá no outro salão, né, anterior. Ali está uma mão do pastor Wilton segurando meu ombro. E aqui talvez o pastor Leal não lembre, mas ele orou por mim nesse dia aqui. O pastor Leal está ali, orou por mim, era o pastor anterior. E está ali minha filhinha, eu. Ministério com propósito. Mudanças com propósito. Vida espiritual com propósito. Tudo Deus tem a acrescentar. Caráter, vida, fruto do Espírito Santo. Passa, por favor, ainda tem mais só um pouquinho aqui. Depois vem a outra pequenininha ali. Isso aqui já foi até no salão, a Manuzinha. Tá ali. Cara do Pai, benza a Deus, né? Oh, Senhor, tem misericórdia. Benza a Deus. Filhos com propósito. Chegou a Manuzinha aí. Tá com mais de 1 ano, a outra com 4. Aqui em Brasília. Passa um pouquinho. Um outro plano, irmãos. Curso de psicologia, 2 anos. Que eu tô fazendo. Essa semana é semana de prova. Hoje eu acordo de madrugada para poder estudar, que eu não peguei nada essa semana. Não teve nem como. Mas eu tinha colocado desde o salão anterior, digo, eu preciso fazer alguma coisa nessa igreja para ajudar pessoas que estão precisando em questões de saúde mental. E eu tentei correr atrás de algumas pessoas e de repente Deus disse assim, eu já estava com uma vontade já desde Maceió, algumas coisas. Eu disse assim, por que não faz você? Fica correndo atrás de psicólogo. Faz você e ajuda a tua igreja. Ajuda o povo que chega lá com dificuldade, com problema. Ajuda a tua igreja. E eu digo, rapaz, não é que é isso mesmo? Não tinha pensado nisso. Coloquei para os pastores, para a diretoria regional. Faz lá que a igreja vai ajudar a pagar a faculdade. Propósito. Irmãos, eu não pago 1 centavo pela mensalidade da faculdade. Toda manhã na Asa Norte, estou lá estudando, pagando um preço. Tem hora que eu tenho tempo de chutar o balde, mas Deus está dando graça. 2 anos, que é cada coisa que fala lá, que só a misericórdia de Jesus. Enfim, mas tá aí, psicologia, 2 anos, faltam 3 anos. E eu vou chegar lá em nome de Jesus, que eu não gosto de parar minhas coisas no meio do caminho, mas eu gosto de chegar até o fim, porque é um propósito de Deus que tem pra mim. Vamos lá, vamos caminhar mais um pouquinho aqui, pra gente finalizar. Olha aí o outro carro que chegou do Jeguinho, que é que chegou. Eita, bênção de Deus. Irmãos, meu carro deu problema há um tempo, aliás, bati com o carro, os irmãos sabem aí que... O Edilson me ajudou, alguns irmãos me ajudaram, cooperaram comigo. Aí peguei, o meu carro anterior foi um Cobalt, né? E foi uma bênção. Tudo que aconteceu, tudo o propósito que teve. Quando eu viajei com os meus pais, quando eles estiveram aqui, eu digo, cara, e o meu carro estava em Unai, irmãos, em Minas Gerais. Não tinha nem chegado no Goiás.
carro parou na estrada no caminho e deu problema, e colocando água a cada 5 minutos e vazava os negócios. Eu digo, pronto. Meu pai nervoso, até comentei um pouquinho sobre isso. Aí meu pai me aperreando, disse, pai, e eu dava risada às vezes, já pensou se Deus quer me dar um carro novo agora e eu estou preocupado com esse carro velho? Eu digo, não vamos preocupar com isso aí não, cara. Isso foi num domingo. Na quinta-feira eu fui olhar os carros e comprei esse carro aí. E sabe como é que aconteceu? O propósito. Esse carro aí, irmãos, é um carrinho bacaninho, né, da Hyundai e tal. Esse carro, eu vi esse carro aí em 2012 numa revista. E eu disse, um dia eu vou ter um carro desse aqui, cara. 2012, eu estava numa recepção de uma clínica, eu passava assim umas folhas, ele estava na capa da folha, quando ele começou a surgir. Na capa, assim, e eu olhei assim, eu disse, rapaz, esse carro aqui, esse negócio de botão, de start, que eu achava da hora. Em 2012 já tem essa tecnologia. Eu digo, um dia eu vou ter um carro desse aí, cara. Chegou, fui olhar, paquerar. Irmão, se eu não comprasse esse carro, era uma burrice. Porque as portas fez assim, ó. Diz assim, cara, compra que tá tudo certo. Deus abençoou. A maneira como pegou meu carro, tudo, enfim, irmão. Se eu não fizesse isso, era uma burrice. Deus abençoou. 15 dias depois eu vim com o carro para casa e tá aí uma benção abençoando a minha vida. Planos do coração, mas Deus dando resposta. Deus abençoando. Passa mais um aí, ver se tem alguma coisa aqui ainda que eu esqueci. E agora aí outro plano. Eita Deus! Partiu São Sebastião. Tô orando, Senhor. Não sei se é Asa Sul, se é Jardim Botânico, não sei se é São Sebastião, mas eu preciso estar perto dessa igreja. Agora chegou o tempo. Tá junto com essa igreja, eu preciso estar perto do pessoal. E o meu plano está sendo isso aí, irmãos. Orando a Deus. Até agora, inclusive minha esposa fez uma prova hoje para o colégio adventista da Asa Sul. A gente sequer sabia que teria essa oportunidade. Deus abriu uma porta, não sei. Se o que é que vai acontecer, estamos orando. Na Asa Sul, uma prova que foi bem difícil. Ela falou, domingo que vem tem a outra prova, eu acho que é daqui da Secretaria da Educação, para aqui, para São Sebastião. Lembra que eu coloquei lá no grupo da liderança? Eu coloquei lá, irmãos, vamos tomar uma atitude de fé. Minha esposa vai fazer para São Sebastião. Vai para São Sebastião é meio que você perder. Porque o eu de sabe aí, não chega nem 5 vagas no geral. A gente olhou os inscritos, me parece que tem 20 e pouco, né? 24 inscritos para a área dela, que tipo assim, e vim para perder. Eu digo, mas o justo ele vive pela fé. E se for plano de Deus para a gente estar aqui, não sei o que vai acontecer, mas passar fome eu não vou. Alguma coisa vai acontecer que a mulher me ajuda aqui na questão financeira, então vou sossegar o coração. Mas o meu plano, isso diante do meu coração, da minha família, a gente está caminhando junto. Se Deus permitir, ano que vem aí, no tempo do Senhor, a gente vai estar dando umas voltas por aqui mais frequentes. Visitar uns irmãos, dar trabalho a outro, puxar nas orelhas do outro. De vez em quando vou na Asa Sul, tomo um açaí e volto. De repente venho aqui no Isaac para arranhar um pouquinho ele, vou nos irmãos por ali, que às vezes não dá para a gente ver com frequência. E vamos chegar lá. E por fim, eu acho que tem mais uma aí. E os propósitos continuam, irmãos. Quer ver um negócio? Isso não é mensagem de coach, não é mensagem de autoajuda. Pelo amor de Deus, não trabalho com essas coisas. Falando da Bíblia, que a Bíblia está falando, traz plano. Mas depende da resposta de Deus. O que é que impede você orar a Deus e pedir um jeguinho? Eu estava falando pro antes, cara, tu vai ter um carro logo, é uma questão de tempo. Esse filme aí eu já conheço, eu era bem assim. Igual o antes, uma peleja. E inclusive eu levo ele com o maior prazer, porque eu sei bem o que é você vir do ABC para cá. Era igual que eu vinha de Maceió, de um lugar onde eu morava pro outro. Faço questão de dar uma carona que eu puder, nem que eu chegue cá às 2 da manhã, como às vezes eu chego. Mas eu faço questão, que eu sei da luta que é, da batalha que é. Cada irmão aí sabe da luta que tem enfrentado. Mas, cara, é uma questão de tempo. Traça o plano, dedica ao Senhor. Camelinho lá, de joelhinho dobrado. Senhor, entrega esse troço tudo aqui ao Senhor. Se for da vontade do Senhor, joia. Se não for, também está tudo jóia, está tudo certo. Mas seja feita a tua vontade. Mas eu quero seguir os teus passos. Agora me pergunte se daqui a um tempo eu não vou querer ter outro carro. Se é pecado. Daqui a um tempo eu não vou querer ter... Irmãos, a casa que eu quero ter aqui tem que ser uma casa diferenciada. Eu estou dizendo, Senhor, o Senhor sabe que eu sou meio cabuloso, né? Sou meio assim, gosto de receber uns irmãos em casa, dormir em casa. Tem que ter pelo menos uns 4 quartos. Na humildade, que tem que ter um só para me estudar. Irmãos, não é pecado. Não é pecado você sonhar em ter um relacionamento e dizer, poxa, eu quero casar com essa pessoa. Eu quero ter filhos com essa pessoa. Eu quero passar o resto da minha vida com essa pessoa aqui. Eu quero ver meus filhos crescer,
Eu quero ver um dia minha filha se formando numa faculdade. Eu quero ver um dia minha filha entrando no altar e casando como um modelo antigo diante de Deus, porque Deus instituiu o casamento. Eu quero ver essas coisas. Não é errado traçar esses planos. Eu quero, e tem irmãos que estão morando longe da igreja agora, né, do tempo aqui. Eu quero morar mais perto. Vende lá a casa, prepara os panos, arrocha. Deixa Deus conduzir o trem. Não é errado, irmãos. E principalmente, irmãos, a gente traçar planos espirituais para nós. Eu quero ser um cristão melhor. Quero ter caráter, quero que Deus cumpra em mim o ministério. A pessoa chega aqui, de repente, se Deus traz aqui, forma você um presbítero, um diácono. Ajuda a gente no ministério. De repente Deus abençoa você, você é um líder aqui, você, enfim, Deus pode usar. Ontem a gente estava conversando aqui com o Meixo ali um pouquinho, o Meixo recém-chegado com a sua esposa, com a Hélia, estão morando na Asa Sul, vem para cá. Ele, pastor, quem sabe a gente não implanta uma igreja na Asa Sul. Eu digo, Senhor, a mulher que a diretoria está na Asa Norte ali, os pastores já estão fazendo um pequeno grupo na Asa Norte. Quem sabe Deus permite, eu venho para cá, acontece um movimento aí, não sei, mas é plano. Agora, bobo é nós, quando a gente não faz plano. Até quando vai viver do mesmo jeito, da mesma forma, com as mesmas coisas? É isso que o Senhor tem para a sua vida? Um Deus que tem propósito, vai viver uma vida mais ou menos? Só se você quiser, porque eu estou fora disso aí. O pastor não prega essas coisas aí não, porque aqui não tem dizendo essas coisas para nós. Irmãos, o justo, ele comerá do melhor dessa terra. Essa palavra não é para encher seu ego não, porque Ele é Deus na nossa vida. Ele é Deus, irmãos. Traça os planos, dedica os planos e segue o direcionamento dos planos que Ele tem para você. Em nome de Jesus, vamos ficar em pé? Hoje eu ia ministrar essa palavra aqui. Os irmãos me perdoem o tempinho que eu passei, dando essas instruções finais, mas era necessário. Teve uma irmã que viu a foto da pregação, do título, aquela foto da Anisa, disse, pastor, vai gravar essa pregação, eu quero ouvir. Eu digo, eu queria tanto que tivéssemos abençoado. Quando eu comecei aqui, eu disse, Senhor, eu queria tantas pessoas tivessem para ouvir essa palavra. E às vezes tem pessoa que está lá do outro lado, na outra igreja, que quer ouvir essa palavra e você tem a oportunidade e não está nem aí. Aí fica vivendo o quê? Os planos que tem dentro de si, que não muda nada. E Deus tendo um plano, uma palavra para a sua vida, como nos deu nessa noite. Irmão, essa palavra primeiro foi para mim, tá? Deus abençoou minha vida com essa palavra. Eu queria que você entendesse isso, irmãos. Em nome de Jesus. Você precisa traçar os planos, mas Deus, Ele dá a resposta. Busca nele. Em nome de Jesus. Não é pecado sonhar, não é pecado traçar plano. A psicologia chama isso de ensaio mental. Você maquinar as coisas na cabecinha e de repente você lutar por aquilo ali, aquelas coisas acontecer. A gente chama isso de fé mesmo. A gente está ali na fé das coisas que a gente não está vendo, mas que a gente sabe que pelos olhos da fé vai se realizar se for da vontade de Deus. Então não é pecado. Vai dar certo se for da vontade do Senhor sobre a nossa vida, nos nossos planos. Que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Eu lembro quando eu era garoto, irmãos. Uma vez eu disse assim a Deus: um dia eu vou ter uma família diferente. Eu vou ter uma casa diferente. Eu vou ter uma família, uns filhos diferentes. Eu olhava para a dificuldade dos meus pais, as suas limitações que deram tudo do melhor e como contribuíram com a minha vida. Mas eu disse, um dia eu vou ter uma casa diferente. E eu louvo a Deus pela casa que eu tenho, pela família que eu tenho. Irmãos, Deus nos abençoa demais. E eu quero deixar esse versículo para você aqui. Salmo de número 37, versículo 4. Que você não tenha pressa, irmão. Você está na presença de Deus. Salmo 37, verso 4 ao 7 diz assim: guarda isso em nome de Jesus com você. Guarda isso. Feche os teus olhos aí, porque o que você vai ouvir agora em nome de Jesus, se você quiser. Salmo 37, verso 4, que o Espírito Santo fale com você. Deleite-se no Senhor, e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e Ele agirá.
Ele deixará claro como a alvorada que você é justo, e como o sol da meio-dia que você é inocente. Descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Aguarde com paciência, irmãos. Aprende a descansar no Senhor, em nome de Jesus. Eu quero te convidar, se você quiser vir receber uma oração, que você venha aqui em nome de Jesus. Se você tem plano e você deseja colocar esse plano na mão do Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, descansa no Senhor. Quero pedir ajuda aqui dos ordenados, nos ajude também em oração. Também se quiser se ajoelhar e orar também, mas descansa no Senhor. Em nome de Jesus. Entrega teus planos ao Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Quero orar, irmãos, agradecendo a Deus. Oh Senhor, obrigado. Como foi bom ouvir essa palavra, Senhor. Como foi bom poder te louvar e estar aqui. Valeu a pena. Nós podemos relembrar ou entender o que é ter uma vida com propósito, Senhor. A qual a vida que o Senhor está dirigindo ali, no banco do condutor, de motorista ali conduzindo toda a trajetória para onde tem que ir. Que o Senhor nos abençoe e nos faça entender que nós precisamos planejar as coisas, mas a resposta vem do Senhor. Que o Senhor nos abençoe e que possamos dedicar e consagrar nossos planos a Deus. Que o Senhor possa reavivar a fé dos irmãos. É aquele que passam por lutas em casa, ou tem alguém que está perdido na fé, que às vezes tem um desejo de vir com toda a família, e às vezes as lutas são grandes. Senhor, meu Deus, renova a fé, que o Senhor pode concretizar os planos do coração, em nome de Jesus. Que o Senhor abençoe, meu Deus, que a gente consiga entender o Teu direcionamento, dando passo a passo, e que a gente consiga descansar, deleitar no Senhor. Que a gente consiga confiar no Senhor, esperar pelo que o Senhor vai fazer. Qual será a próxima ordem do Senhor para o passo que nós daremos? Que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus. E que a gente não tenha um plano orgulhoso, porque a Tua bênção ela não é individual e egoísta, Senhor. Tua bênção ela derrama sobre um para transbordar e abençoar outros. Tudo que o Senhor me abençoou e me deu sempre foi uma bênção para outras pessoas. Tudo que o Senhor me concedeu, tudo que eu hoje ainda sou pela Tua misericórdia, que não é só o ter, mas o ser, porque o Senhor tem me abençoado para poder abençoar também outras pessoas com a minha vida. E que a gente possa entender isso, em nome de Jesus, que a nossa vida seja para a Tua glória, Teu louvor, para os Teus planos. Em nome do Senhor Jesus. Nos dá uma semana abençoada, Senhor. Nos concede Tua bênção, para a glória de Jesus, para a glória do Senhor Jesus. E nós pedimos dizendo que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam nos seus planos, que sejam os planos do Senhor para a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Graças a Deus. Amém. Que Deus abençoe você, em nome de Jesus. Muito bom estar com os irmãos. Chegamos. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de
de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos